Bom dia, já tô aqui com o meu cafezinho para mais uma manhã na palavra dele e quero falar para você que eu tô muito feliz hoje, não só hoje, né, todos os dias, de estar aqui fazendo esse estudo, sendo edificada pela palavra, tá? E isso tá cada vez mais me transformando, coração, mente, a gente tem falado muito isso nas aulas anteriores, né? E eu tô sentindo muito isso na minha vida. E quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando e aprendendo cada vez mais, tá? Então, hoje aqui, pra gente dar sequência no nosso estudo, nós vamos ler o capítulo 5, dos versículos aqui, ó, 38 ao 48. Então, como sempre, né, caso você não tenha lido esses versículos aqui, antes de assistir esse vídeo, pare agora mesmo, leia lá com bastante carinho, bastante atenção, destaque o que você acha de importante e volte aqui para esse vídeo, tá? Para que estejamos em sintonia. Então, agora nós vamos ler o capítulo 5, dos versículos 38 ao 48. Então, aqui, Jesus continua o seu sermão do monte, dessa vez abordando a questão da vingança e de amor aos inimigos. Ele começa citando aquela lei antiga: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei o quê? De retaliação, que buscava limitar a vingança, ou seja, a punição deveria ser o quê? Proporcional ao crime. Contudo, Jesus apresenta assim uma alternativa completamente diferente. Ele nos chama a não resistir ao mal da maneira que o mundo espera. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra face. Esse ensinamento desafia a nossa tendência natural de responder a uma ofensa com o quê? Com outra ofensa. Em vez de vingança, Jesus nos chama a perdão e a entrega. Olha que lindo isso. E para entendermos como isso é muito difícil, é só imaginarmos se algo muito grave acontecesse com os nossos filhos, para quem tem filho. Olha só, você perdoaria alguém que fez mal pro teu filho? E se for um assassino, você conseguiria perdoar? É forte demais. É forte, é preciso falar desta maneira que possamos entender o que é isso, né? É claro que aqui Jesus não está dizendo que a gente deve ser passiva diante de uma injustiça, isso não. Mas que nós devemos responder de uma maneira que quebra esse ciclo de violência, que quebra esse ciclo de raiva. Por quê? Porque a gente precisa refletir o coração de Deus, o caráter de Deus. E a pergunta que surge em tudo isso é: por que devemos amar os nossos inimigos? Por quê? E Jesus responde: para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Ou seja, amamos os nossos inimigos por quê? Porque Deus ama. Ele faz o sol nascer tanto sobre os bons quanto os maus, faz chover sobre os justos, sobre os injustos. Eu sei, é difícil. Mas desde que o mal entrou no mundo, através do primeiro pecado, lá em Adão e Eva, nós temos o quê? Filhos de Deus maus, que fazem maldade, porém ainda são filhos de Deus. E olha que eu falo tudo isso travando mesmo, com a garganta travando. Mas a gente tem que fazer esse esforço, tá? Porque é uma transformação de coração e mente que eu falei lá no início. E quando a gente ama aqueles que nos ferem, a gente está imitando o quê? O caráter de Deus. E esse amor radical e sacrificial não é fácil. E ele só é possível com o quê? Com a capacitação do Espírito Santo na nossa vida. Porque o nosso instinto natural é o quê? Retaliar, é desejar ver a justiça sendo feita. Mas Jesus nos convida a confiar no julgamento de Deus e a responder com graça. O amor que Ele nos chama a ter é um amor de reconciliação, que deseja o bem do outro, mesmo que o outro tenha nos prejudicado. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho que Jesus percorreu. E quando você realmente entender tudo isso, você vai entender o que é um amor sacrificial e um amor sincero. E o desafio aqui, gente, não é apenas perdoar, mas também orar por aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal. Isso significa que a gente precisa desejar o bem para aquele que nos faz mal. E precisamos interceder por eles diante de Deus. Olha só. Então esse é um chamado a uma maturidade espiritual, ao crescimento em amor e à busca de refletir o caráter do nosso Pai Celestial, gente. E aqui no versículo 48, bem no finzinho, olha só que padrão elevado que Jesus nos dá. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. A perfeição aqui não significa nunca errar, mas sim amadurecer no amor, amar os inimigos, responder o mal com o bem. Esta é a verdadeira justiça do reino de Deus. Gente, é fácil? Não, não é fácil. Por isso que é só o agir do Espírito Santo na nossa vida
para que possa tornar isso possível, para que possamos entender de uma maneira sobrenatural o que é esse amor sincero, sacrificial, né? Amém por todas essas palavras. Então, que possamos ser perfeitos no amor de Cristo, que possamos desejar o bem àqueles que nos fazem mal e que possamos orar por eles. A oração tem um poder fundamental, é poderosíssima. Amém? Um ótimo dia, um dia abençoado para vocês e nos vemos amanhã.